Quem falou com vocês foi o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Estou juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Vitalício. Tá bom? E eu quero todo mundo preso. Viralize isto e passe para todo mundo. Bota no YouTube, sabe? Bota na CNN, coloca para todo mundo ver. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e até logo. Maiores informações, entraremos em contato. Ok? Um abraço. Perfeito. Perfeito. Tudo checado. Ok. Perfeito. Vamos lá? Atenção, atenção. 1h48. 1h48 da madrugada de quarta-feira, 20 de maio de 2020. Quarta-feira, 20 de maio de 2020, madrugada. Obrigado, muito obrigado. Me avisem aí do volume, tudo, por favor. Muito obrigado. Vamos lá. Quarta-feira, 20 de maio de 2020, 1h48. Atenção, colegas, juízes em campo, estabelecidos no planeta. Operação Storm. Ok. Sim, senhor. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos juiz corregedor, árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Os 194 países, eles estão localizados na ONU através da declaração do seu representante legal e também dos integrantes da OMS. As oitivas feitas pela Polícia Internacional nas dependências da ONU e da OMS já estão dando resultado a conferir a prática de corrupção, a prática de descaminho, a prática de obstrução e a prática de conluio com países do narcotráfico. Tudo já identificado através dos bancos operacionais domésticos nestes 194 países, cuja atuação de enforcement ficou vivenciada em 183 países investigados pelo GAFI, cuja participação estabeleceu os seus bancos centrais, os seus representantes, presidentes, ministros, que representam os estados de 183 países do crime, seus parlamentos, seus parlamentares, seus líderes de parlamento, seus líderes de área ministerial, senadores, todos arregimentados e pagos através da propina da Orcrim, facção Orcrim, facção Omertá, facção Máfia e geopolítica mundial do pendrive da Odebrecht. O crime desvendado a esta captura
se procedeu ao assalto praticado por parlamentares, partidos políticos, praticado na República Federativa do Brasil contra a multinacional internacional conhecida na área petroleira Petrobras. O assalto foi ao erário físico monetário. Estes partidos políticos atuantes na República Federativa do Brasil, eles roubaram literalmente dinheiro de nações em que a Petrobras ela opera. Então todos os acionistas no planeta Terra que compraram ações na Petrobras, eles foram roubados pelos partidos políticos e também representantes do governo em vários governos da República Federativa do Brasil. Estes elementos e estes partidos políticos, todos já com fundação através de CNPJ de elementos procurados no planeta por terrorismo. Eles são terroristas procurados. E os seus representantes na Câmara de Deputados e no Senado Federal, na atualidade, todos eles estão inseridos em vários crimes de apropriação indébita, descaminho, que é considerado na República Federativa do Brasil. Se fizeram várias aprovações no Brasil através do braço armado do Supremo Tribunal Federal, também arregimentado, para dar toda a legalidade ao processo de roubo qualificado do Tesouro Federal da República Federativa do Brasil. Estes elementos, senadores e deputados, elaboraram através da Suprema Corte do Pleno do Supremo Tribunal Federal leis que otorgam a não serem punidos por nenhuma conduta de suspeição de seus processos de dirimir, aprovar, votar ou fazer qualquer coisa que, uma vez descoberto, os leve ao cárcere, à prisão em flagrante ou à condenação da lei marcial, crime de espionagem ou sabotagem. Este projeto ele se encontra no governo, foi estabelecido pelo Senado Federal, pela Câmara de Deputados Federais e aprovado com a leniência e também a aprovação dos juízes auxiliares de 11 membros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, já todos tipificados na Lei de Segurança Nacional, na pena capital da lei marcial vigente do Código Militar Brasileiro. Então, vamos ao fato, ao ato e à circunstância que nos coloca na posição de averbar as Forças Armadas da República Federativa do Brasil através do artigo 142, que estabelece o pedido de socorro às Forças Armadas, socorro às Forças da Aeronáutica, socorro às Forças da Marinha, para que coloquem ordem nos 3 poderes da República Federativa do Brasil. 2 poderes, o Legislativo e o Judiciário, foram identificados e descobertos numa trama mundial de lesa pátria,
pena capital da Lei Marcial Penal Militar vigente. Estes elementos, considerados espias e sabotadores, estão já com o ato do crime processado em Câmara de Deputados, processado no Senado Federal e levado ao conhecimento das autoridades do Supremo Tribunal Mundial de Haia, como também o Supremo Tribunal Penal Militar Mundial. Então se faz a proposta e a captura de todos estes elementos a serem conduzidos para Alasca, ou responder à pena marcial capital da lei penal do Supremo Tribunal Militar, por crime de espionagem e sabotagem, que a pena capital é o fuzilamento imediato. Vamos aos fatos, aos atos e às circunstâncias. Então eu peço, por favor, senhores brasileiros tementes a Deus, homens e mulheres livres, que viralizem isto, postem em todos os meios de informação, coloquem o caput que vocês quiserem, porque é já comprovado e vai ser colocado a partir de amanhã. Então Brasília vai estar toda cercada pelas tropas do Exército. A captura destes elementos. A coisa é muitíssimo séria, não tem como ter nenhum tipo de arreglo ou de cláusula que determine o foro privilegiado ou que determine a não extradição de naturais do Brasil ou que determine nenhuma forma de serem julgados por outra corte que não seja a corte processada pelo Supremo Tribunal Federal, isto tudo caiu por terra, porque estes elementos foram descobertos num crime mundial, num crime que coaptou a ONU, a OMS e a nação invasora falida, conhecida como China. Tudo isto já identificado, visto, processado, é fato, é ato e circunstância de crime documentado na Câmara de Deputados e também no Senado Federal, impedido o Supremo Tribunal Federal de poder fazer qualquer tipo de arguição, qualquer tipo de intervenção. Quem vai julgar esta lide vai ser o Supremo Tribunal Militar e já foi julgado pelo Supremo Tribunal Mundial de Haia e também foi julgado pelo Supremo Tribunal Militar Mundial. Então, estamos pedindo, sim, que todos estes elementos eles sejam detidos já pela tipificação do crime do Código Penal Militar, da lei operante que trata de crime de espionagem e sabotagem. Então, podemos começar? Por favor. Hoje, 2h01 do dia, da madrugada, do dia quarta-feira, 20 de maio de 2020. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano, juiz corregedor arbitral em 194 países
e com trânsito na Sura muçulmana. Dia 6 de maio, a Câmara dos Deputados Federais aprovou proposta de emenda constitucional PEC 10/2020, que permite o Banco Central da República Federativa do Brasil adquirir papéis podres dos grandes bancos e investidores do narcotráfico mundial. Todos estes bancos e investidores sem limite algum. Então, o Banco Central da República Federativa do Brasil, através da aprovação da Câmara do Distrito Federal, da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia e toda a sequela dos espias e sabotadores com diploma de deputados federais, aprovou proposta de emenda à Constituição PEC 10 de 2020, que permite o Banco Central da República Federativa do Brasil adquirir papéis podres, papéis de fundos derivativos que não têm valor no planeta, que já acabou, que está o reset mundial feito através do Supremo Tribunal Mundial de Haia, que determinou que tais papéis não têm mais valor. Não existe mais dívida de um país para com outro. Não existe mais estes papéis de moedas podres, que a China está lotada até os dentes com estes papéis de moedas podres. E que a China forçou esta barra, porque ela está metida no meio, para que o Banco Central da República Federativa do Brasil compre todos os papéis, moedas podres de todos os bancos do planeta e os investidores do narcotráfico do planeta destes papéis de moedas podres. Então, este crime praticado por estes elementos da Câmara de Deputados Federais, todos eles já identificados, porque eles foram gravados e eles também assinaram. É uma PEC à Constituição, PEC número 10 de 2020, que permite o Banco Central da República Federativa do Brasil adquirir papéis podres, moedas podres, fundos de derivativos do narcotráfico mundial, de bancos e investidores do planeta que operam no narcotráfico mundial em 183 países, que estão todos eles sendo presos, levados para Guantánamo e também para o Alasca. Então, estes bancos e investidores mandaram todos esses papéis para cá para serem adquiridos pelo Banco Central da República Federativa do Brasil através desta emenda constitucional aprovada por Rodrigo Maia, seus ladrões, de todos os partidos políticos que aprovaram a PEC 10/2020. A pressa para aprovar essa fraude, aprovar esse roubo à mão armada, esse roubo com bomba, com fuzil, utilizando os representantes da Câmara dos Deputados Federais e também do Senado, foi tão grande que o parlamento gerou um texto inconstitucional.
Este texto inconstitucional, ele foi aprovado tanto na Câmara, a Câmara dos Deputados Federais aprovou um texto, toda uma legislação. Fazemos saber que o Banco Central da República Federativa do Brasil tem que comprar todos os ativos de papéis dos fundos derivativos de todos os bancos do planeta, como também de investidores do planeta, sem limite algum. E a pressa para aprovar esta fraude foi tão grande que o parlamento gerou um texto inconstitucional. Este texto, isto porque a Câmara dos Deputados Federais e Senado aprovaram textos diferentes em suas casas, pois houve modificações na Câmara do texto. Todos os deputados começaram a botar o bedelho, começaram a dizer, olha, não, eu quero que o meu banco esteja lá, eu quero que apareça lá, que ele pode comprar, ele é obrigado, o Banco Central é obrigado a comprar dos bancos do narcotráfico de 183 países, como também dos ativos de papéis sem lastro, ouro, papéis de derivativos de investidores do narcotráfico. Eu quero que isso fique bem registrado. Então, a Câmara logo que fez as modificações, a Câmara de Deputados Federais, o texto deveria ter voltado ao Senado. Algo que não ocorreu. Isso é inconstitucional. Então surge petição do Cidadania, um partido com o nome Cidadania. E esta petição deste partido, Cidadania, levantou o que estava inserido e já aprovado por PEC constitucional. Emenda à Constituição da Carta Federal da República, da Carta de 1988. Com efeito, a inobservância do procedimento proveu, ou seja, com efeito a inobservância do procedimento próprio, vamos botar assim, com efeito a inobservância do procedimento próprio é inconstitucional. Artigo 60, parágrafo 4º da Carta Federal. Artigo 60, SS 4º da Carta Federal. A circunstância e autorização, agora que vem, hein? Agora que vem. A circunstância e a autorização autoriza de atenuação do Supremo Tribunal Federal na condição de legislador negativo, considerada a ofensa ao devido processo.
Mas como o Supremo Tribunal Federal vai julgar a inconstitucionalidade do artigo 60, parágrafo 4º da Carta Federal, se eles todos são agentes do narcotráfico já identificados, o careca filho de uma puta, viado Alexandre de Moraes, que gosta de prender velhinhos, que mandou na minha casa policiais da área dele para dizer que eu estava fazendo fake news, mas ele não sabia quem eu era. Então agora senta e chupa que é de uva. E o filho de uma puta me levou o celular, porque eu tenho a minha residência com minha esposa em Jacarepaguá. E eu estou aqui na Barra ajudando a minha mãe, a minha irmã e a minha tia, que são senhoras. Minha mãe tem 94 anos, minha tia tem 87 e a minha irmã, ela não pode tomar conta das duas sozinhas. Então eu ajudo. Então meu filho e minha mulher ficam lá em casa. E eu fico aqui ajudando a minha família, minha mãe, minha tia e minha irmã. Faço comida, faço a cama, lavo, faço os afazeres diários para ajudar, como qualquer um mortal. Graças a Deus que tenho forças para fazer. Então, este filho de uma puta, careca viado, Alexandre de Moraes, e outro filho de uma puta, chamado Dias Toffoli, que inventaram uma tal de procedimento contra qualquer arguição ou qualquer coisa contra o Supremo Tribunal Federal, quando eles viram a live que eu tive que transmitir aos juízes, operadores em campo, para que eles tomassem ciência de que o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, através da obstrução do COAF de 700 processos, através da obstrução da Receita Federal e dos auditores da Receita Federal, eles provocaram a ira do GAF. GAF é um órgão que monitora o COAF. E o GAF determinou, já que os 700 processos de crime contra o planeta, contra o terrorismo, contra o narcotráfico, foram obstruídos pelos Dias Toffoli, por todos os elementos do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nós vamos prosseguir. Senhor Oscar, o que o senhor pretende fazer? Eu falei, eles estão num crime internacional chamado de obstrução. Aí, na legislação brasileira, o crime de obstrução não existe. Aqui não existe absolutamente nada. Aqui, eles ganham no grito, entendeu? Ou nas armas, trocando bala. Então, eu falei, então eu vou proceder. Proceda, senhor Oscar. Então, eu fiz a denúncia. Ao fazer a denúncia, no meu aparelhinho celular, que me custou uma boa grana, porque eu não sou um juiz avastado, eu não ganho como o juiz togado brasileiro. Ai, quem dera. Eu não ganho. Eu, em realidade, não ganho nada. Desde 2005 que entrei nesta peleja, porque se meteram com as autoridades. Então eu tive que comprar esta briga. Então, desde 2005 até a presente data, eu não recebo um centavo. E estou atrás destes facínoras, com 60 agências de inteligência e também com toda a infraestrutura logística de especialistas. Então, eles mandaram aqui na minha casa um delegado de polícia, 3 delegados de polícia. Subiu os 2 porteiros, 6 horas da manhã,
eu estava levando minha mãe para o banheiro. Coloquei ela no vaso sanitário, abri a porta e com a mão no coldre, o delegado falou, quieto, quieto, tá armado, tá armado. Eu falei, que é isso, meu filho? Quem é você? Eu sou delegado federal. Sim, cadê? O que você quer aqui? Aqui tem um mandato. Eu posso? Pode, calma, minha mãe tá no banheiro. Aonde que o senhor vai? Onde que o senhor vai? Com a mão no revólver. E eu falando, meu amigo, fica calmo, o que ele está falando aqui é o juiz corregedor Oscar Guatiapá, não fica quietinho, porque senão a coisa vai ficar mal pro teu lado. Entendeu? Calma, vou atender minha mãe um minutinho. Aqui tem senhoras de 94 anos, de 87 anos, e minha irmã e eu. Onde é que o senhor dorme? Onde é que o senhor dorme? Foram no meu quarto, levantaram o colchão, reviraram tudo, tiraram malas, entraram em todos os cômodos, revistaram tampas de banheiro, fizeram o escarcéu. E falaram, cadê o computador? Cadê armas? Cadê isso? Cadê aquilo? Eu peguei e falei, escuta, meu amigo, eu posso ler? Então comecei a ler e vi que era o tal processo das fake news elaborado por Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que ficaram incomodados com a denúncia da identificação deles serem membros do cartel do Solis. Até então ninguém sabia o que era o tal do cartel do Solis. E não é só o cartel do Solis, são 4 cartéis de narcotráfico que estão inseridos o Ayatollah Khomeini, que está inserido o Erdogan, que está inserida a Angela Merkel, o Macron, entenderam? Que está inserido o Raul Castro, que está inserido todos os presidentes desde Sarney até Michel Temer. Todos eles com contabilidade, com provas e 700 processos que foram motivo de obstrução do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, da Rosa Weber, da Carmen Lúcia, de todos eles do pleno. E eles foram colocados lá para isso e para soltar traficantes de drogas, assassinos e também estupradores e delinquentes que estão sendo soltos e estão estuprando e matando as suas testemunhas, para que eles não tenham que responder se eles forem presos algum dia. Então, estes filhos de uma puta colocaram todos esses delinquentes na rua e estão colocando em todos os 24 estados que os governadores e prefeitos vão ser presos também. Entenderam? Por crime de roubo contumaz, roubo, e mataram gente, não deram a hidrocloroquina que todo mundo usa, que todo mundo toma, que eles tomaram quando ficaram contaminados com o Covid número 19, que é borrifado. Eles pegam uma maquininha de flit e começam a jogar água como se fosse chuvinha, né? Aquele vaporzinho, e isso é o Covid número 19. São assassinos, genocidas, e pela lei marcial do Tribunal Penal Militar, eles têm que ser executados no pelotão de fuzilamento. Então, este Supremo Tribunal Federal, que fez esta sacanagem comigo, que eu peguei e falei, bom, então eu estou preso, como é que vai ser? Não, o senhor não vai ser preso. Eu digo, não, peraí. Aí a delegada já imediatamente ligou para o Alexandre de Moraes. Aí a delegada falou, olha, aqui o homem ele é juiz corregedor árbitro internacional em 194 países. Aí eles falaram assim, qual é o seu telefone? O senhor tem computador? Não, eu falo tudo pelo telefone. Ah, é? Tá, o senhor pode me dar? Eu digo, olha, se eu abrir o telefone para você, você vai estar cometendo um crime contra o Emilat. Sabe o que é o Emilat? Não sei o que é Emilat. Então, você vai entrar bonitinho numa pena do Tribunal Militar Mundial. Então, ele pegou e disse, o senhor pode abrir? Claro. Então, eu abri.
Então ali está a chancela de 60 agências de inteligência, de acesso ao satélite e tudo. Então o cara, eu abri, botei a senha, eu abri e eu falei, agora meu amigo, chupa que de uva. Aí eu falei, eu tenho que ir com vocês, acompanhar vocês, a Polícia Federal? Não, o senhor pode ficar à vontade. O senhor tem algum documento que diz que o senhor é juiz corregedor árbitro internacional? Tenho. Aí eu peguei e entreguei. Aí os caras, caraca. Bom, doutor, eu digo, não, eu quero te dizer que eu vou botar em cana o Dias Toffoli, todos os do Supremo Tribunal Federal, vou proceder a botar em cana todo mundo. Entendeu? Eu não boto preso ninguém. Quem faz isso são as formas jurídicas a bem da lei e da ordem. Eu sou expressivo, eu não tenho poder nenhum, só Jesus comigo, graças a Deus, que Ele nunca me falte. Me tira tudo, mas a presença do Espírito Santo, por favor, não me tira. Então, essa foi a loucura feita por este Supremo Tribunal Federal louco. Quando eu abri a chancela do telefone, imediatamente apareceu a luzinha vermelha lá no GAF. Apareceu a luzinha vermelha no Supremo Tribunal Mundial de Haia. Apareceu a luzinha vermelha no Pentágono. Apareceu a luzinha vermelha no Tribunal Penal Mundial. E todo mundo falou, doutor Oscar não está falando. Cadê o doutor Oscar? O doutor Oscar sumiu. Como sumiu? Aqui estão fazendo umas investigações. Quem está aí? Então eles abrem a câmera, aí eles vêm todos da Polícia Federal, mexendo nas chancelas do FBI, da CIA, do Mossad, de todos os serviços de inteligência, tudo gravado, tudo o que eles falavam, mesmo o telefone estando desligado, aquilo é uma escuta que grava tudo. Então, estes elementos receberam a visita dos representantes do GAF e o Dias Toffoli e toda a corte se reuniu em urgência para saber o que estava acontecendo, porque vieram autoridades internacionais que nunca apareceram no Brasil a averbar que porra está acontecendo e cadê o senhor Oscar Aníbal Tchapano? Ele está bem? Então, meu amigo, foi feito tudo isso. E o Aras recebeu o meu pedido para que não seja sigiloso. Eu não quero sigilo, eu quero que saia no Google, para que vocês que gostam de ver no Google e que vocês só veem a parte dos integrantes do Ministério Público, dos juízes, e que depois botam panos quentes, e que dizem, não, vamos deixar para lá, porque não vamos entrar nessa área. Já é tarde. A merda foi feita. Então agora chupa que é de uva. Então, voltando ao relato, eles levaram meu celular, que me custou dinheiro. Eu fiquei 3 meses sem celular. Aí as autoridades falaram assim, doutor, eu lhe compro um celular? Falei, não, vocês nunca me deram nada, vão comprar um celular para mim. Aí eu comecei a juntar dinheirinho, e comprei um celular. E é esse celular que eu estou aqui falando com vocês. O número do telefone é o mesmo. Só que o outro número do telefone, que é pré-pago, eu não utilizei. Para que justifique o crime. Então, eu fui assaltado pelo Supremo Tribunal Federal. Eles levaram
uma ferramenta e cometeram um crime contra a lei internacional, conhecida como EMILAT, Tratado Internacional entre Brasil e os Estados Unidos da América. E aí, meu filho, o Moro foi lá, amigo do Gilmar Mendes, e falou: eu sempre vou ao FBI, eu sempre vou às cortes, Suprema Corte dos Estados Unidos, e sempre estou com os mandatários, e eles não me comentaram absolutamente nada. Então, eles não se manifestaram que houve uma quebra do EMILAT. E se eles não se manifestaram, significa de que Gilmar Mendes e vocês que estamos aqui no Supremo Tribunal Federal fazendo uma audiência para poder falar sobre a quebra do EMILAT através do juiz corregedor árbitro internacional, o senhor Oscar Ailton Chapano, isso não procede. Não há nenhum tipo de tipificação de que o Brasil tenha quebrado este procedimento. E isso saiu no YouTube, está no YouTube, o Moro falando. Amigo, o Moro infiltrado no governo do senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele é um infiltrado, como muitos outros, espias e sabotadores. E o senhor Jair Messias Bolsonaro, como os seus filhos, eles são da história de, aqui no Brasil se usa muito, da linha pipa. Eles dizem, sim, você vai ser ministro. Sim, você vai mexer na grana. Sim. Aí o cara acredita. Tô feito. Pô, vou poder roubar pra cacete. Aí somos nós. Voltou os velhos tempos. Toma lá da cá. Enfim, então vamos aqui ao processo crime contra a Câmara de Deputados Federais e também o processo crime contra o Senado Federal e o processo crime contra o Supremo Tribunal Federal. Então, pelo artigo 60, inciso 4 da Carta da República, da Carta de 1988, determina a circunstância a autorizar a atuação do Supremo Tribunal Federal. Só que o Supremo Tribunal Federal é um braço armado destes bancos e investidores que estão assaltando o Banco Central do Brasil e que determinaram, através do Jorge Soros, através dos, vocês chamam aqui no Brasil, Illuminati. Eu não chamo Illuminati, eu chamo tudo de safado, ladrão, famílias do narcotráfico que estão já no planeta há séculos e que eles investem em extorsão, em assassinato, em tráfico de drogas, enfim. Então, eles colocaram uma ementa, a PEC 10 de 2020, para que fosse aprovado o mais rápido possível pelos deputados federais e também pelos senadores. Então, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia cometeram um crime lesa pátria, um crime pela lei vigente da lei marcial, é um crime com a pena capital, pena de fuzilamento por espionagem e sabotagem. Então, também o Supremo Tribunal Federal, eles todos já identificados com vasta prova, eles elaboraram leis de que é abuso de poder os juízes determinar a captura de elementos que cometeram crime, é abuso de poder se eles procederem a prender senadores, deputados, é abuso de poder se eles fizerem qualquer coisa que o Supremo Tribunal Federal não determine. Então, todos os juristas do
do Brasil, da República Federativa do Brasil, todos os verdadeiros representantes patriotas da República Federativa do Brasil, como também os integrantes de 194 países que o representante da ONU se dignou em dizer: nós somos 194 países. Sim, você se dignou, mas a Polícia Internacional está atrás da tua captura, porque você roubou, meteu a mão aí na ONU, entendeu? Acharcou você e 83 países do narcotráfico, você com a China, você com a Bachelet, você com toda essa corja de comunistas e também consumidores de adrenocromo, não é? Que isso, a Operação Storm, isto tudo é Operação Storm. Então, vocês estão fadados ao Alasca, entendeu? A OMS, já está tudo bonitinho. Então, na condição de legislador negativo, porque ele vai ter que se pronunciar que houve um crime contra a Constituição através de 2 documentos, um que está na Câmara dos Deputados e outro que está no Senado, e que aprovaram que o Banco Central do Brasil é obrigado a comprar moedas podres, que é obrigado a comprar fundos derivativos de todos os bancos do planeta e também investidores de todos os investidores do planeta que queiram vender para o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil é obrigado a comprar sem limite. Então, todas as reservas de 450 bilhões de dólares, mais as reservas de ouro, mais as reservas de diamantes, mais as reservas de tudo que você possa imaginar que o Brasil tem, vai servir para pagar os bancos domésticos destes filhos de uma puta. E também os investidores narcotraficantes de todo o planeta, do Jorge Soros, da puta que o pariu. E também os filhos de uma puta do Supremo Tribunal Federal. E também os filhos de uma puta da Câmara dos Deputados. E também os filhos de uma puta do Senado Federal. Que todos eles são espias e sabotadores. E amanhã eu quero ver o exército cercando Brasília. Entenderam? Então, na condição de legislador negativo, considera a ofensa ao devido processo legislativo vício formal revelado. A situação dicta contexto ao texto constitucional. Então eu quero o Supremo Tribunal Militar a julgar estes filhos de uma puta do Supremo Tribunal Federal. E eu quero também o Supremo Tribunal Militar a julgar estes filhos de uma puta dos deputados federais. E também eu quero o Supremo Tribunal Militar julgando estes filhos de uma puta dos senadores. E todos eles de macacão presos, indo para o SEBIN, não é? Eles têm que ficar no lugar de segurança máxima. Eu colocaria eles todos lá no presídio, nas dependências da Justiça Federal, que existe o presídio lá, só botar os tanques ao redor, né? E colocar todos esses filhos de uma puta pelo crime qualificado contra o Banco da República Federativa do Brasil, Banco Central. Entenderam? Então, esta é a situação que ocorreu. Então eu quero, por favor, senhoras e senhores, vocês, eu amo o Brasil. Eu sou estrangeiro, eu sou argentino. Eu amo o Brasil. Tenho 2 filhos brasileiros. No meu primeiro matrimônio, houve incompatibilidade de caracteres, nos tivemos que separar, divorciar. Eu não me separo, eu me divorcio. Na época não existia o divórcio no Brasil,
mas eu me divorciei. E tive um filho, e tenho um filho maravilhoso. E no meu segundo enlace, eu tenho uma mulher maravilhosa, extraordinária, que também me deu um filho maravilhoso que eu amo de paixão. Deus me deu a possibilidade de ser feliz de novo. Então eu vivo para minha família, eu vivo para meus pais, eu vivo para meus amigos e graças a Deus eu tenho amigo. Então esse amigo ele me ajuda, entendeu? Porque se não fosse isso, meu filho, eu estava ferrado. Eu não recebo dinheiro, eu fui impedido de receber dinheiro desde 2005, quando eu entrei na peleja para colocar todos os corruptos. Eu fui sentenciado. Aí, sábado e domingo, numa reunião, e eu ficava lendo a Bíblia. Aí eu li a Bíblia em voz alta. E aí todo mundo começou a ler a Bíblia comigo. E aí todo mundo começou a perguntar: o que o senhor fez que o senhor está aqui? O que eu fiz? Eu estou respeitando a lei. A juíza falou que eu tinha que ficar aqui fim de semana, sábado e domingo, cumprindo a pena que ela determinou, porque elas não me permitiram falar absolutamente nada. E eu assim fiz. Porque agora, todo o judiciário em 27 estados, todos do Ministério Público em 27 estados, todos do Ministério Público Federal, todos vão saber como é que você tem que respeitar a lei. Eu respeito a lei. Então agora é com você. Como chove aí, chove aqui. Não é? Somos juízes. Então agora, meu amigo, chupa que é de uva. Deu para entender? E quem se mete comigo sabe o fim que tem. Hã? Então agora nós vamos colocar todas estas pessoas. O Rodrigo Maia falou: não vai ter mais eleição. Nós estamos fazendo uma forma para que seja tudo evitar qualquer. Vamos trabalhar com o governo. Meu filho, vocês assaltaram o Banco Central da República Federativa do Brasil. Você, Rodrigo Maia, e todos os seus partidos políticos que estão envolvidos nesta trama da PEC número 10. Então, no dia 6 de maio, a Câmara do Distrito Federal aprovou a proposta da emenda constitucional PEC 10 de 2020, que permite o Banco Central adquirir papéis podres dos grandes bancos e investidores sem limite algum no planeta. A pressa para aprovar essa fraude foi tão grande que o parlamento gerou um texto inconstitucional. Isso porque a Câmara dos Deputados Federais e Senado aprovaram textos diferentes em suas casas, pois houve modificações na Câmara. Logo, o texto deveria ter voltado ao Senado, algo que não ocorreu. Isso é inconstitucional. E a petição é feita pela cidadania. Com efeito, a inobservância do procedimento profícuo é inconstitucional.
artigo 60, inciso 4 da Carta Federal. A circunstância a autorizar a atuação do Supremo Tribunal Federal na condição legislador negativo considera a ofensa ao devido processo legislativo vício formal revelado, a violação direta ao texto inconstitucional. Só que o Supremo Tribunal Federal, ele está preso, porque eles são narcotraficantes terroristas que fazem parte da facção da Omertá, que estão vendendo moedas podres para o Banco Central do Brasil, e também da facção da Orcrim, que estão vendendo moedas podres para o Banco Central do Brasil, e também da facção máfia, que está vendendo moedas podres para o Banco do Brasil, que faz parte em sociedade da Open Society Foundation, do fundo BlackRock, do Bank Chase of America, do Banco Santander, do Banco Itaú, do Banco Bradesco, de todos os bancos, que estes escroques assassinos que não deram o hidrocloroquina para as pessoas se salvarem e que o planeta todo está usando. E que nós vamos botar em cana todos os repórteres que leem o telepronto, porque isso é prova, porque você não é obrigado a ler o telepronto. Você chega e fala assim, eu não vou ler isso aí porque isso aí é crime, me compromete. Eu sou pessoa que levanta opinião, eu tenho responsabilidade com o que eu falo. Então eu vou me embora da emissora. Todo repórter tem esse direito, eles não fizeram isso. Então eles ficam falando na televisão, dizendo que o senhor Jair Messias Bolsonaro é genocida, que o senhor Jair Bolsonaro é louco. Isso tudo são ofensas contra a Lei de Segurança Nacional. Nós estamos em guerra. Nós estamos perante a legislação do Supremo Tribunal Militar, através do Código Militar, na lei marcial. Então, o Supremo Tribunal Federal já foi visto, o Celso de Mello está em cana, lá na fazendinha dele no interior de São Paulo, entendeu? E também os que se encontram aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde estiverem, eles sabem que estão presos. E senhora juíza da 12ª de São Paulo que prendeu esses dois anciãos que ficaram na porta do Alexandre de Moraes falando sem megafone, só a voz de pulmão, e que foram levados presos, eu estou dizendo para a senhora que a senhora vai pegar uma cana dura. A senhora entende o que eu estou falando? Hein, juíza de São Paulo? A senhora está entendendo o que eu estou falando? Não está entendendo? A senhora não acredita? Hã? A senhora quer ver? Todo mundo quer pagar para ver, né? Todo mundo é Tomé. Então todo mundo vai ver. Demorou muito tempo, eu sei. Eu venho aqui, faço as lives e falo. Aí todo mundo, pô, mas demora pra caramba, por que demora? Meu amigo, eu faço a minha parte. Você faz a tua, me criticar, porque você não vai ao fórum, você não escreve nenhum processo, você não tá a tua cara a tapa, você só sabe criticar. É um direito que você tem. Às vezes me enche o saco, mas faz parte. Então eu tenho que dizer para vocês, paciência, paciência. Mas as coisas estão acontecendo. Então, senhoras e senhores, eu peço a vocês, por favor, que viralizem isto o máximo possível. Que façam isto ser revelado por todo mundo, porque a casa caiu. Caiu,
caiu na Câmara, caiu no Senado e todo mundo vai em cana. Bonitinho, em silêncio, flagrante. Roubaram o Banco Central do Brasil. Como roubaram? Roubaram. O instrumento está aqui, PEC de emenda à Constituição, número 10 de 2020. Da mesma forma que o Celso de Mello, ele não deu entrada no impeachment do presidente da República, está preso. Atuação monocrática. A mesma coisa que o Barroso. O Barroso, ele não soltou os seus sócios da Venezuela para que continuem a traficar nos estados em que ele tem representantes da Venezuela, o narcotráfico. O narcotráfico continua. Hein? O Ciro Gomes continua traficando. Ele continua fumando o seu cigarro de maconha. Ele continua cheirando sua carreira. Os senadores também continuam cheirando cocaína. Hã? E o dinheiro da cocaína chega todo mês. E eles recebem. Porque eles pensam que esse dinheiro não é detectado. Eles pensam que o dinheiro não é monitorado. É um bando de... Eu, sinceramente... Enfim... Fazer o quê, né? Todo mundo pego. Então agora, meus amigos, vamos aguardar amanhecer. São 2h48. Quem falou com vocês foi o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Estou juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Vitalício. Tá bom? E eu quero todo mundo preso. Viralize isto e passe para todo mundo. Bota no YouTube, sabe? Bota na CNN, coloca para todo mundo ver. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e até logo. Maiores informações, entraremos em contato. Ok? Um abraço.